Olá, estamos começando mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje é a água na superfície terrestre, né? Água na superfície terrestre. Então a gente vai dar alguns aspectos gerais sobre esse assunto água. Bom, aqui vocês estão vendo um planetinha Terra. Estamos dando uma olhadinha no planetinha Terra, tá? E nessa visão, nessa imagem do planetinha Terra, tá? A gente tá vendo aí que 70% do planeta Terra é recoberto por água. Pois é, o planeta Terra, né, deveria até ter uma outra classificação, né? Porque na verdade o planeta é composto de terra, né? Nesse nome genérico. Mas em cima dessa terra nós temos água. 70% do planeta Terra é recoberto por água e 30% do planeta Terra são das chamadas terras emersas. Bom, quando a gente olha o planeta Terra, que na verdade está todo recoberto de água, tem uma coisa curiosa sobre essa água. 97,5% dessa água é salgada, tá? Então a maior parte da água do planeta Terra está com sal, que é a água dos oceanos. E 2,5% é a tal da água doce. O que é água doce? Água doce é a água que evaporou do mar e não tem mais esse sal. Então quando a gente pega a água da chuva, ela é a tal da água doce. Então a água doce é a água da chuva, tá? E a água salgada é a água que está no mar. Tudo bem, gente? Então a maior parte da água do mundo é água salgada. Essa água salgada, por exemplo, para nós humanos, ela é uma água que para nós é problema. Por que ela é problema? Porque se a gente tomar água salgada, né, a gente bota o nosso rim em colapso. A gente vai colapsar o rim. Então o que na verdade a gente precisa tomar é água doce. Essa água evaporada do mar. É essa água que nos interessa, é essa água que serve para nós humanos. Bom, existe uma discussão sobre a origem da água, tá? O planeta Terra, que tem de 4,5 para 4,6 bilhões de anos, poderia dar a resposta para essa origem da água. Gente, existem algumas teorias para a origem, e a mais aceita seria aquela ligada à história da Terra. Por isso que eu coloquei essa imagem do vulcãozinho aí. De onde veio a água? Na verdade, uma das teorias mais aceitas é que a água faz parte da massa cósmica que formou o planeta Terra. Então a água que nós temos, ela se formou junto com a Terra, estava lá no meio da massa cósmica que formou a Terra, e quando a gente começa a formar o planeta e formar a atmosfera, essa água vaza através dos vulcões. A imagem que você está vendo aí seria uma espécie de tentativa de te ilustrar isso, e ela se deposita em cima da superfície terrestre. Então a água faria parte da massa que compõe a Terra. Tudo bem? Então seria essa a principal teoria. Mas existem outras teorias. Uma outra que eu acho que vale a pena citar é que a água ela veio do espaço sideral e foi bombardeada por asteroides carregados de água. Eles chamam isso inclusive de splash. A Terra recebeu um splash, tá? E essa água veio parar aqui no planeta Terra. Existe uma outra teoria que diz que na verdade a água é uma junção das duas teorias. Parte da água estava na massa cósmica que formou o planeta Terra e parte da água veio nesse splash. Por isso que nós teríamos um volume de água tão grande. Então são as teorias. A mais aceita é que a água estaria já na massa cósmica que formou o planeta Terra e vazou através dos vulcões. Essa é a teoria, tá? Vamos entender uma coisa sobre água. A água que existe no nosso planeta hoje é a mesma que existia na época do dinossauro. Quer dizer, a gente não trocou de água, a gente não fez essa troca. A água é sempre a mesma, entenda isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a água, porque a gente não, como é que eu vou dizer? A gente não recicla a água, né? Não há uma reciclagem de água. A água é sempre a mesma, tá? A água é sempre igual. Portanto, se a gente não tomar cuidado com esse problema, com esse fator, a gente pode contaminar a única água que nós temos, né? Bom, esse aqui, pessoal, aqui do lado, talvez seja o esquema mais importante que a gente tem da aula, que é o chamado ciclo hidrológico, ou o chamado ciclo das águas. Isso aqui cai muito em vestibular, é muito cobrado em vestibular e é simples de entender, é um esquema muito simples. Eu vou fazer aqui uma explicação de uma maneira meio simplória, né, entre aspas, e você vai ver que é muito tranquilo, muito fácil da gente entender isso aí, tá? A água do oceano recebe
o calor do Sol, recebe a irradiação do calor do Sol. Recebendo a irradiação do calor do Sol, essa água evapora, ou seja, a água salgada fica no oceano e sobe o vapor de água sem o sal, o que eu chamaria de água doce. Legal, pessoal? Tá subindo então aí a água doce. Então, sobe a água doce para a atmosfera. Aí ela vai na forma de nuvens, e aí eu vou colocar aqui um esquema que não precisa ser exatamente assim, mas é o que nos interessa. Aí essa água, na forma de vapor nas nuvens, vai até o continente, e lá no continente ela condensa, ou seja, ela volta para o seu estado, pode ser o seu estado líquido, ou pode ser um outro estado, que é na forma de neve. Então ela cai ou na forma de água, ou na forma de neve. Caindo na forma de água, ou na forma de neve na Terra, parte dessa água vai infiltrar no lençol freático, parte dessa água vai escorrer para os rios e voltar para o oceano. Ou parte dessa água vai ficar aprisionada como gelo e num dado momento, quando esse gelo derreter, ela faz esse ciclo de entrar para os rios, entrar para o lençol freático e parte voltar para o oceano. Esse é o chamado ciclo hidrológico ou ciclo das águas. Entenda, pessoal, o ciclo hidrológico ou ciclo das águas, ele não acaba, ele é constante. Você vai falar assim, Carlinhos, então por que o pessoal diz que a água doce vai acabar? É que a partir do momento que a água cai como chuva ou como neve, né, e começa esse trânsito em cima da superfície terrestre, é aí que começa o problema, porque se nós, por exemplo, vou dar um exemplo, se nós, por exemplo, contaminarmos o lençol freático, nós matamos, entre aspas, parte da água doce que caiu na superfície. Se a gente contaminar o rio, a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado a partir do momento que a água está aqui nessa forma doce na superfície, em como a gente vai lidar com ela, né? Porque você vai perceber que o volume dessa água é menor em relação ao volume da água salgada. A água salgada é muito maior que a água doce. E o processo para transformar a água doce em água salgada é um processo natural, que é o processo de você o quê? Evaporar a água do mar. Tá? Então, esse processo que você está vendo aqui, né, de água salgada para água doce, é um processo que depende da mãe natureza. E depois que virou água doce, que é uma porcentagem muito pequena, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse processo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui sobre isso. Quando nós estamos falando de água doce, a maior parte da água que a gente está falando, doce, é gelo. Tem esse detalhe também. A maior parte da água doce é gelo. Outra grande porcentagem é água subterrânea. Então, quando a gente fala que tem aqui em cima do planeta Terra água doce, a água doce, na verdade, ela está, na sua maioria, na forma de geleiras. E a gente vai ver que uma outra grande porcentagem está no lençol freático. E filtrou aqui no esqueminha que eu estou colocando aqui do lado, no lençol freático. E só uma pequena porcentagem é de água doce, da água doce, 96% é subterrânea e 4% superficial. Ou seja, quase, fazendo essa divisão em porcentagens, né? Ou seja, quase toda a nossa água doce é gelo. Outra grande porcentagem é subterrânea. Só um pouquinho dessa água doce é de superfície, igual ao que você está vendo ali no riozinho, numa imagem maravilhosa. Tudo bem? Bom, nós humanos temos o nosso corpo composto em 2/3 de água e a gente usa água para tudo, né? A gente usa água desde a geração de energia elétrica, né? Desde gerar energia elétrica até a gente usar água para tomar banho, tá? Então, a forma como a gente manuseia a água é uma forma bem diversificada. Isso, obviamente, é um achismo, né? Mas acredita-se que no futuro as próximas guerras não serão guerras por conta, por exemplo, de petróleo. Nós faremos guerra por conta de água. Então, como a humanidade não para de crescer e a gente manuseia muito mal a água doce, a gente não sabe lidar com ela, acredita-se que no futuro a maior parte das guerras devam ocorrer não mais por um recurso complexo como o petróleo, mas sim por água. Então você percebe que muitos estudiosos do tema
acreditam que no futuro as nossas brigas serão por água. E como que é a disponibilidade de água no mundo? Também é um negócio muito complicado. Tem lugares que você tem uma grande disponibilidade, tá? Tem lugares que você tem uma grande disponibilidade e tem lugares que você tem uma desigualdade muito grande. Então aqui você vai ver essa questão, né? Vou pôr esse mapa aqui, ó, tá? Deixa eu pôr numa posição aqui para você ver. Tá bom, pessoal? Olha aqui, ó. A desigualdade no acesso da população à água potável. Então você vai perceber que na África nós temos muito problema de acesso à água potável e em outros lugares do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, tá? A população não tem dificuldade nesse acesso à água. Então a água já é hoje um problema. Então é um problema que 46 países correm o risco de brigar por conta de água, ou seja, de aproximadamente 200 países do mundo, nós temos aí que um quarto deles corre o risco de brigar por causa de água. No planeta você tem 263 bacias hidrográficas transnacionais que englobam 145 países com praticamente metade da população mundial. Essas são as maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? Eu vou ampliar aqui de novo. Essas são as maiores bacias hidrográficas do mundo e essas bacias acabam sendo alvo, tá, de interesses de mais de um país, por isso o risco de guerra no futuro com esse tema, com esse assunto. Bom, o Brasil sozinho detém 12% da água doce de superfície, isso é um baita de um fator de vantagem, porque nós temos aí boa parte da água fácil de ser acessada, porque quando você fala água subterrânea, essa água é mais difícil de ser acessada. E quando você fala água de superfície é mais fácil de ser acessada. Então a água subterrânea ela é muito mais difícil de ser acessada. E a água doce de superfície, a água subterrânea é muito mais difícil e a água doce é muito mais fácil. Nós temos facilidade. Então nós seremos aí alvo no futuro. Esse mapa que vocês estão vendo aqui é o das principais bacias. Deixa eu colocar aqui de novo. Esse é o mapa das principais bacias hidrográficas. Então espere que no futuro nós podemos ter aí problemas, já que nós temos bacias tão vultuosas como bacia amazônica, bacia do São Francisco, bacia platina, que tem o rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Então o Brasil seria alvo desse interesse aí, tá? Então, mostrando aí o problema da água de novo, né? Pouca ou nenhuma escassez de água, aquilo que a gente falou lá dos Estados Unidos, né? Que a população tem acesso e não tem escassez, né? O Brasil também não tem escassez nessa possibilidade, tá? E aí lugares que você tem a escassez física da água, que é o Oriente Médio, o norte da África, tá? Então nós temos a escassez econômica, que as pessoas não conseguem chegar perto da água. Esse mapa aí mostra um pouco das várias formas que a gente tem aí de escassez da água, ou não ter escassez da água. Esse mapa mostra essas possibilidades. Pouca ou nenhuma escassez e escassez física seriam a que a gente pode chamar a atenção. Depois escassez econômica e próximo da escassez física. Tudo bem? Então dá uma olhadinha nesse mapa sobre escassez. Tudo bem? Não é um problema para o Brasil escassez, já que o Brasil tem água disponível. Cerca de 70% da reserva de água brasileira está na região norte, com menos de 10% da população. Então a região norte, por conta da bacia do rio Amazonas, né, ela não teria esse problema, tá ok? E ali tem pouca gente morando, por isso. E o Brasil tem duas imensas vantagens, né? O Brasil tem 2 grandes aquíferos, água subterrânea. Nós temos o aquífero Guarani, que você está olhando aqui, que pega o centro-sul brasileiro, né? Pega a região sul, pega a região sudeste e vai pegar ali a região centro-oeste, tá bom? A gente chama de centro-sul essa região. E você está vendo lá em cima um grande aquífero na região da Amazônia. Chama-se Sistema Aquífero Grande Amazônia, tá? Sistema Aquífero Grande Amazônia. Inclusive tem alguns agora que estão escrevendo só a sigla, viu? SAGA, tá? SAGA. Então tem gente que chama isso aqui de SAGA. Então toma um pouco de cuidado, gente, porque o Brasil tem grande disponibilidade de água de superfície e o Brasil tem grande disponibilidade nos seus aquíferos. 2 grandes aquíferos, o SAGA e o Guarani. Por sinal, o Guarani que está aqui, né, na nossa região, estado de São Paulo. Tudo bem, gente? Faz parte da nossa região, estado de São Paulo. Aqui de novo uma imagem do Guarani, para mostrar que o Guarani não pertence só ao Brasil. Você vai ver o Guarani se estendendo aí pela América do Sul. Você vai ver aí para o Paraguai, para a Argentina e para o Uruguai. Então, o aquífero Guarani
enorme e com uma área gigantesca. Bom, aqui uma informação sobre água que é muito importante e essa informação está na apostila de vocês, né? Essa informação é a informação de apostila de vocês básica. Sabe aquelas informações de apostila básica, aquela informação tipo básica, kit básico de sobrevivência. Está na apostila porque é kit básico, tá? Então as apostilas vão ter essas informações básicas aí como kit de sobrevivência, tá? 850 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável. 2,3 bilhão de pessoas vivem sem acesso à estrutura sanitária adequada. A cada 90 segundos, uma criança morre devido a doenças relacionadas ao consumo de água de má qualidade. 1 milhão de pessoas morrem por doenças relacionadas à água e saneamento de higiene por saúde. E 266 milhões de horas é o tempo que mulheres e meninas perdem todos os dias coletando água, numa imagem como essa que você está vendo aqui. Ou seja, eu pus essas informações aqui, são informações básicas de apostila, porque isso mostra que a falta de água gera uma imensa quantidade de problemas. E talvez aquilo que eu acho que é uma informação mais primordial, que quase 1 bilhão de pessoas, ou seja, 850 milhões de pessoas, vivem sem acesso à água potável. É inacreditável que no mundo de hoje, né, no século 21, com tanto avanço tecnológico, quase 1 bilhão de pessoas ainda sofram com a falta de água e morram por causa disso, tá? E morram por causa disso, ok? Então isso é um grande problema nessa informação básica. Bom, outra coisa que a gente pode falar sobre água são as chamadas correntes marítimas. Gente, eu só vou mostrar o mapa das correntes marítimas e lembrar vocês que as correntes marítimas, nós temos dois tipos de correntes marítimas, né? As correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias. Tudo bem? Então nós temos basicamente aí dois tipos de correntes marítimas, as frias e as quentes, tá certo? Ok? Bom, galera,